Está Salve, começando salve, mais minha um querida, meu querido, Ciclabscast, estamos de o volta. podcast Sejam todos e todas oficial muito da bem-vindos Ciclabs. a mais esse episódio aqui do nosso Ciclabscast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, nosso grande, quem acredita tanto nesse projeto da Ciclabs e que nos ajuda a chegar cada vez mais em cada empreendedor, em cada jovem, em cada mente que está aí tentando buscar um pouquinho mais o empreendedorismo e a inovação. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Rafael. Já já eu vou passar aqui a bola para ele poder comentar um pouquinho mais. É um cara que vocês vão saber que ele foi... A Cascavel tá exportando muita gente boa para fora do Brasil afora aí. E eu já já vou falar para ele que tem aqui sangue da SIC que corre nas veias dele aí, que já esteve então focado em várias ações, teve aqui uma forte representatividade, já em alguns momentos também. Mas eu vou pedir para que ele se apresente. Rafa, me permite te chamar assim? Claro. Já vou pedir para você se apresentar aqui pra galera aqui, contar um pouquinho de quem que é o Rafa. Top demais. Primeiramente, agradecer o convite, né? É com extrema satisfação que eu retorno a Cascavel aí. Uma honra estar na SIC novamente, né? Eu que passei por alguns bons anos aí, né? Iniciei minha jornada empreendedora aqui, né? Você já iniciou trazendo essa bola, o que eu considero assim que fez um grande diferencial, cara, na minha jornada empreendedora, vamos falar assim. Somou muito, ajudou a evitar as curvas do caminho, né? Me conectar, abrir portas. Mas em relação ao Rafa, eu vejo que o Rafa é um cara empreendedor, um cara que está buscando 1% melhor a cada dia e não finaliza no 100%, né? O negócio é um ciclo eterno, a gente está sempre numa jornada de constante evolução. Então, um cara que está sempre buscando aprender, se conectar com pessoas e evoluir. Então, de maneira resumida, eu acho que isso me descreve, né? Sou um filho amado de Deus em primeiro lugar. E estamos aí para colaborar, compartilhar a experiência e trazer um conteúdo aí que com certeza vai somar aos ouvintes do ASIC Labs, do podcast de vocês. Com certeza, preparei um conteúdo bem bacana para trazer vários insights. Que maravilha. Rafael Dalzotto é um cara que já esteve aqui envolvido dentro da associação comercial, está envolvido aí dentro de algumas startups, como gestor, como fundador, e está sempre conectado com esse mundo da inovação, né? E eu sei, Rafa, que a gente conversando aqui anteriormente, e até foi um pouco o que provocou essa nossa conversa, provocou a tua participação aqui no Iguaçu Valley, que aconteceu na quinta-feira, às 8 horas da manhã, que já fica aqui o recado pro pessoal aí, que quer saber sempre um pouquinho mais de inovação, um pouquinho mais de tecnologia, um pouco mais de empreendedorismo. Toda quinta-feira, aqui na Ciclabs, às 8 horas em ponto, acontece o Iguaçu Valley. Então fica um convite para você aí, não precisa fazer inscrição, não precisa falar, não precisa avisar nada, a porta tá sempre aberta aqui, e assim, é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, né, Rafa? Hoje você fez a fala aqui sobre o tema que a gente vai falar aqui, um pouco sobre marketing, indicação e tudo mais, e a casa tava cheia, né? Eu queria, Rafa, que você comentasse um pouquinho aí, um pouquinho da tua startup, como tá esse processo aí. Eu sei que você tá dentro daí da CAT e queria que você explanasse um pouco para nós aí. Show, vamos lá. Até fazendo um adendo em relação ao Meetup, estendo esse convite para vocês. Tem um café com negócios maravilhoso, dá para você vir sem tomar café, come ali com o pessoal, já faz um networking bem interessante e depois, né, vai pro conteúdo, que é assim que pensa com carinho em trazer grandes nomes para somar aí nesse ecossistema de inovação. E vale a pena, é que não foi gravado, né? Eu ia falar para o pessoal assistir a gravação, mas vamos tentar trazer um pouco do conteúdo do Meetup para cá, Claro, com né? certeza. Para quem está nos ouvindo aí conseguir aproveitar por não ter participado. Mas fica o convite para estar aí dentro da SIC, que com certeza vai somar na jornada empreendedora de quem se envolve. Em relação ao polo da Caixa, né? O Vale do Silício Brasileiro está em Floripa, né? Em Florianópolis, e polo quer dizer que eles estão polarizando o que deu certo. E eu hoje me encontro em Joinville, que é o primeiro polo da CAT, que eles começaram a fazer essa polarização através da metodologia Midtech. Então, tem lá a responsável, que é Softville, como se fosse uma Ciclabs daqui, que eles são responsáveis pelo programa de incubação lá. E como a gente conseguiu ser aprovado nesse programa com a Indicafy, aí eu fui de cara para lá, né? É um dos programas mais requisitados do Brasil, né? Midtech, acho que está entre top 5 do mundo, metodologia de aceleração de startups. Então eu falei, vamos de cara. Não quer dizer que a gente não tenha um suporte aqui em Cascavel, mas eu já estava por Santa Catarina, então logisticamente ficou mais viável. E estamos aqui, estamos lá, sempre fomentando
esse ecossistema aí de startup, porque uma metodologia que ajuda o nosso negócio a crescer mais rápido. Perfeito, sabe que eu quero fazer uma provocação aqui para Manda você. lá. E aí, quem tá me ouvindo da região de Santa Catarina agora vai me odiar, vai ficar rápido, vai ficar bravo comigo. Mas é uma brincadeira, assim, que nós aqui do interior de Cascavel, do interior do Paraná, assim, do Paranazão, assim, nós temos 3 unicórnios, né? Não podemos, não estamos querendo muito mais, não estamos querendo muito mais que isso. Não, brincadeiras à parte, mas assim, e isso eu acho que é um pouco a importância, a relevância de cada ecossistema, né, Rafa? A gente olha assim, eu admiro muito o ecossistema de Floripa, o ecossistema de Joaçaba também ali, enfim, Chapecó, vocês têm vários polos ali em Santa Catarina que faz, assim, um belíssimo trabalho fantástico, assim, e que a gente vai lá aprender, a gente vai lá beber na fonte, inclusive esse ano estaremos lá no Summit Floripa também, acompanhando, vamos se encontrar lá acompanhando, porque a gente precisa ir beber na fonte, né? Você falou lá no início da nossa conversa, sempre 1% melhor, né? E aí eu gosto sempre de trazer uma fala que nós somos eternos aprendizes, né? A gente está sempre aprendendo alguma coisa. Quando a gente está se conectando, quando a gente está conversando, a gente está sempre aprendendo algo, né? Eu faço questão de participar de boa parte dos meetups por conta disso, porque, cara, a gente tá sempre sentando ali, aprendendo, quem tá ali do outro lado preparou com muito carinho um material que tá compartilhando, que como você fez aqui hoje, para compartilhar um pouquinho, a gente tá sempre trazendo as novidades, né? Mas, Rafa, eu queria que você trouxesse aí, e aí o grande tema do nosso podcast, que hoje a gente vai falar um pouco sobre marketing de indicação, né? Que é o famoso boca a boca. Eu já queria que você colocasse para nós aí se existe diferença, se é a mesma coisa, e o que é o marketing de indicação. Perfeito, eu já vou entrar desmistificando, né? Porque o boca a boca, no meu ponto de vista, ele é diferente do marketing de indicação. O que é o boca a boca? É algo que pode sim te dar resultado, você que já vende aí por indicação de algum cliente teu, né? Ele já faz isso espontaneamente, já está te trazendo uma receita, ele funciona. Porém, ele é desestruturado, você não consegue metrificar, analisar, né? Fazer um gerenciamento dele ali para potencializar, otimizar, melhorar a performance em si. E o marketing de indicação, ele já é totalmente oposto. É algo que você tem um sistema para gerenciar isso, consegue ver os dados, consegue melhorar, né, ranquear, criar uma forma de você extrair melhores resultados. Então, eu gosto sempre de desmistificar que uma coisa é o boca a boca e outra coisa é o marketing de indicação. E a Indicafy, ela vem justamente para profissionalizar o boca a boca nas empresas. E melhor do que isso, como eu trouxe no Meetup hoje, a gente também está trazendo uma democratização, né, para trazer um acesso para o pequeno e médio empresário, que muitos já vendem por indicação, no caso, no boca a boca, né, porém não tem um sistema. E os sistemas que hoje nós temos no mercado, infelizmente, eles atendem grandes empresas. Essa é a grande verdade. Não tem um sistema que atenda o pequeno empresário. Você vai pagar um setup caríssimo, às vezes você, empresário, não tem um time de marketing, TI, enfim, para trabalhar com integrações complexas. Já na Indicafy, a gente pensou com carinho para atender justamente esse público, para eles conseguirem profissionalizar, né, as indicações com algo simples, plug and play, né, que a gente fala. O cara chega ali, ele mesmo cria o programa e só vai, cara. Então, essa é a nossa ideia, além de desmistificar, é democratizar, né, o marketing de indicação. Perfeito. Isso que você traz, assim, Rafa, para a gente potencializar cada vez mais o empresário, e é independente do tamanho, da estrutura e tudo mais. Quando a gente fala do boca a boca, e aí você me corrige se eu estiver equivocado, você não consegue ter nenhum dado, né? A pessoa te indicou voluntariamente, a pessoa te indicou de forma espontânea, e talvez se quem te ligou para pedir um orçamento para fazer a tua contratação, falar que foi alguma indicação, você vai ficar sabendo. Senão, você nem sabe como que esse cliente chegou, né? E aí, dependendo de como está estruturada a tua máquina de vendas, você nem consegue identificar de onde que veio esse lead, ou enfim, esse cliente já, né? Então, e aí olhando muito a realidade hoje, né? E a gente estava até em discussão isso na quarta-feira, à tarde, na última quarta-feira, sobre o papel do gestor, né? E dos dados que esses gestores hoje precisam, né? Hoje, o gestor, ele precisa ter muitos dados, na verdade não muitos dados em quantidade, né? Mas ele precisa ter dados o suficiente para ele conseguir ter um mapa, olhar e falar assim, que caminho eu vou seguir, né? Qual que é o meu olhar? Eu vou para que lado, né? Eu vou implantar um sistema A ou B, eu vou implantar uma metodologia A ou B, qual que é a estratégia que a gente está trazendo para o negócio, e ainda principalmente estratégia de marketing, olhando propriamente dito, que é na onde a gente vai ajudar a trazer grana para o negócio, né?
o gestor ele precisa ter esses dados, né? E eu acho que isso diferencia muito bem, claro, você apresentou aqui para nós, é o que diferencia o marketing, desculpa, o boca a boca e o marketing por indicação, né? Acho que é o grande sacada porque o gestor hoje ele precisa ter acesso a essas informações, né? E eu queria, já, Rafa, que você entrasse um pouquinho para nós aqui, para entender um pouquinho mais, assim, como que eu posso implementar o marketing de indicação com a solução, que eu sei que vocês têm uma solução nessa esteira, né, que ajuda a fazer essa conexão, mas quem também, de repente, tiver aqui e, de repente, não consegue adquirir a solução de vocês, enfim, que queria que você explanasse para nós um pouco sobre a solução de vocês e também, assim, alternativas a isso, o que existe aí no mercado. Em paralelo, né? Muito boa pergunta. Não precisa de software. Eu gosto de sempre trazer isso, né? Apesar de a gente estar trazendo essa solução para atender e melhorar a performance, você consegue metrificar através de uma boa planilha, mas nem todo mundo tem essa boa planilha e nem tempo para ficar alimentando ela, né? O pior mesmo é esse tempo para você ficar alimentando, porque a análise você vai ter que fazer de uma forma ou de outra, né? Porque é muito bom você ter dados para analisar e facilitar a tua tomada de decisão, né? Que você falou que é um papel crucial no gestor hoje, né? Ter dados para analisar. Então, se ele não sabe de quanto que está vindo de cada lado, se tratando de canais de aquisição dos seus clientes, né? Ah, está vindo das minhas campanhas pagas. Eu invisto isso, retorna isso, tem uma base de taxa de conversão, né? Retorno sobre aquele investimento desse canal, um canal mais orgânico, se o cara trabalha com blog, ou até mesmo o próprio boca a boca, né? Se ele tiver dados para ele poder saber qual canal dele que é mais valioso para o negócio, porque eu sempre trago esse adendo. Cada negócio tem um canal mais interessante para si, né? Tem um canal que às vezes flui bem com campanha paga. Tem canal que vende muito por indicação. Eu conheço vários nichos de empresa que nem faz campanha paga, porque o cara já vende muito. Mas o engraçado é que aí você vai perguntar, e como que é o teu programa? Cara, eu tenho uma planilha ali e muitas vezes nem tem planilha. Então, a jogada da Indicafy vem para auxiliar justamente esses empresários a explorar ainda mais esse canal de aquisição de clientes. Que o marketing de indicação ele é isso, é um canal de aquisição de clientes, igual os outros que eu acabei de citar, né? A ideia nossa é explorar mais. Por quê? Eu não sei se você que está nos escutando, se o Vini anuncia nas campanhas pagas, mas a gente anuncia nos nossos negócios há mais de 10 anos. E não teve um ano sequer que não teve um aumento do custo do lead. E a tendência é seguir aumentando, porque Mark Zuckerberg não é bobo, né? Lei da oferta e da demanda. Ele vai continuar, tá entrando mais gente a anunciar para o mesmo público teu, então é leilão. O que acontece é leilão nas campanhas pagas, e você vai, querendo não, pagar mais por isso. E o marketing de indicação, ele tem sido a tendência de 2025 nessa trilha de marketing, porque ele é uma estratégia mais orgânica, sustentável. Você consegue estar transformando a própria base de clientes para ser os seus vendedores, entre aspas, do seu negócio, organicamente. Então, ao invés de você ficar gastando rios de dinheiro em tráfego pago, e às vezes, se tratando do pequeno e médio empresário, às vezes ele nem tem um time que faça isso, terceiriza, às vezes não sabe nem onde está. Então, alguns até são bem enrolados, né? E o canal que às vezes mais dá retorno o boca a boca dele, ele está investindo na contramão. Então, eu gosto de trazer sempre esse alerta, né? Invista, não substitua, invista em canais de aquisição, nessa estratégia mais omnichannel, né? Para que você tenha leads, clientes vindo de vários lugares. Mas, dê uma analisada nesses dados para você investir no canal que mais te traz resultado, né? Porque essa é a grande diferença, né? Você pegar e não ficar dividindo a verba e, né, colocar 20, 20, 20, né? Não, você vai investir onde te dá mais retorno. Então, Rafa, essa é uma ideia, cara. Rafa, É legal. você comentou aí algumas vezes e falou sobre a palavra canal. Canal, canais, né? Enfim. Eu queria que você explicasse para o pessoal que está aqui nos ouvindo, nos acompanhando, que às vezes não sabe o que que é, o que que é esses canais aí, que vem lá do modelo de negócio, e as empresas utilizam aí. O que que são esses canais aí que você comenta? Perfeito. Os canais, eles são nada mais, nada menos dos lugares que você capta os seus clientes. Então, vou trazer exemplos práticos para facilitar. Quem anuncia, faz tráfego pago, que é aqueles famosos patrocinados nas redes sociais, seja no TikTok, seja no YouTube, seja na Meta Ads, né? Isso é um canal. Cada um deles já são um canal, né? Porque cada um é numa rede social diferente. Se você faz um conteúdo mais orgânico, se tratando de conteúdo de blog, é um canal. Se você faz SEO, né? Que tá um pouco linkado com o conteúdo de blog, é um canal. Se você tem parceria com digitais influencers, é um canal de aquisição. Então, é todo lugar que você faz um investimento
para trazer potenciais clientes para comprar do seu negócio. Isso são canais, a gente tem diversos e para quem não sabia ou não dava o valor, o marketing de indicação ele também é um canal. Você que vende por indicação ou já foi indicado, saiba que você tem um canal na sua mão, inclusive o de baixo investimento, de menor investimento possível, que pode girar organicamente e de uma forma sustentável, né? Sem você ter que ficar colocando muita verba em cima e tem a melhor taxa de conversão, inclusive. Porque você trabalha com a confiança das pessoas, né? Perfeito, perfeito. Você sabe que sempre quando a gente vai falar, e isso é uma pauta de discussão, quando a gente vai fazer o planejamento estratégico das Ciclabs, estou pelo segundo ano conduzindo esse momento de construir o planejamento estratégico das Ciclabs, é uma coisa que é uma dor, assim, que eu sinto, pelo menos, enquanto gestor, poxa, tem que colocar X mil reais mensal aí para fazer o impulsionamento, né? E eu sempre falo pro pessoal da agência, falo, tá bom, mas e aí, qual que é o resultado? Né, o nosso podcast aqui, ele recebe funcionamento mensal. E qual que é o resultado? Ah, ok, o que que tá acontecendo, né? E eu sempre bato isso na tecla, porque a gente precisa muito dessa informação, né? E aí você comentou, né? O orçamento que a gente tinha em 2023, 2024, deveria, né? Até por enquanto a gente está revisando isso ainda, ser diferente, porque o custo do lead aumentou muito isso, né? E assim, Rafa, hoje tem algum parâmetro que vocês usam aí para falar, olha, até esse custo aqui para cada lead é um custo adequado, não é? Para vocês até comparar com a parte de indicação, do custo de indicação, que você comentou aqui, que é um custo menor. Tem algum parâmetro, alguma coisa nesse sentido? O custo do lead ele é variável para cada negócio, né? Mas eu posso fazer uma outra comparação que vai ajudar nessa resposta, né? Porque cada nicho anuncia para um público diferente, né? E aí, dependendo do público, você tem mais concorrência, leilão, né? Se tratando de campanhas pagas, né? Mas agora pro lado do marketing de indicação, você pode trazer uma campanha para trabalhar com a tua própria base de clientes. E aí você tem a faca e o queijo, cara. É só cortar mesmo e comer. Porque a tua base está ali. Concorda que é mais fácil vender para quem já é teu cliente? Né? Só que ali... tá convencido, né? Exato. Só que nesse caso vai ser ainda mais fácil porque a gente não vai vender para ele. A gente vai apresentar um programa de indicação para, na verdade, transformar ele num vendedor do nosso negócio. Entendeu? Com base nisso, a gente cria estímulos. Através das recompensas do programa. Porque, normalmente, a pessoa já indica por espontânea vontade. Né? Ela já tá indicando, não são todos os clientes que indicam o seu negócio. Né? São aqueles que são promotores. Né? Isso, os promotores. Mas, se eles já indicam naturalmente, por comportamento natural do ser humano, né? Por também gostar do serviço, isso é um requisito, né? Se o cara tem um serviço muito ruim, não vai funcionar. Não vai né? funcionar, vai funcionar o oposto. Exato, mas então, se o serviço dele é bom e ele tem cliente, a metodologia já funciona. Ele já pode implementar um programa e sem muito custo. Colocando uma ferramenta ou na própria planilha, que tem uma estratégia, né? A Indica faz o quê? Ela, além do sistema, ela tem a estratégia, né? Já sai com o programa pronto, montado, e sem o cara ter um site. O site ele é um bônus, mas se ele não tiver site, já sai até com um site pronto do seu próprio programa de indicação. Então, qual que é o custo? O custo é dele divulgar para os clientes dele, entendeu? E óbvio que de fazer a entrega das recompensas que ele colocar no programa, né? Mas isso se autopaga, porque ele vai estar trazendo isso que eu ia te clientes. falar. Me conta um pouquinho aí, até se você quiser trazer algum case aí de sucesso, algum exemplo que você tenha tido de êxito aí. Eu sei que vocês têm vários exemplos, mas que você possa revelar, de repente, o nome da empresa e tudo mais aí. Para o pessoal que está nos ouvindo enquanto aqui espectadores, o que seria, assim, tangível mesmo, assim, quando a gente falou, peraí, a solução da... Desculpa, esqueci o nome agora. Da FAI, como que seria, assim, esse case, assim, se tu tiver algum case que você possa revelar aí para nós? Eu vou até além, vou trazer case do Meetup ali, que eu acho que é mais comum, um pouco mais antigo, de 2006, que fez com que a Dropbox explodisse no mundo, né? Que quem contratava a nuvem na época, que começou o pendrive, o HD externo ali, sabia que era algo muito, muito caro. E qual foi a estratégia da Dropbox? Eles pegaram e fizeram uma estratégia de via dupla, onde o indicador ganhava quando o indicado dele aderisse. E o indicado também ganhava. Então, via dupla. Tanto o indicador como o indicado ganhava. Ganhava o quê? Bacana. Ganhava armazenamento na nuvem. Então, eu era um cliente do Dropbox, né? Só que eu queria mais armazenamento. E aí, o que eu faria? Eu participava do programa de indicação, indicava você. Se você aderisse, eu ganhava mais armazenamento e você também ganhava. Entendeu? Uma recompensa de via dupla que a gente chama.
Cara, aquilo dali fez a Dropbox explodir no mercado. Foi um case muito famoso aí de marketing de indicação. E aí a gente tem outros cases muito clássicos, que é a própria Uber, né? Que o pessoal que usa o aplicativo já nota ali que tem o sistema de indicação interno. O Airbnb é outro, né? Que ele te dá crédito para você utilizar dentro da própria plataforma em novas hospedagens. E já te ajuda até na própria fidelização, né? Retenção do cliente para você ficar ali. Então tem vários prós aí que, em paralelamente, o marketing de indicação, ao estar sendo implantado, ele vai acontecendo, né? Muita gente não faz o pós-venda, ele te ajuda na própria fidelização. Porque às vezes você nem faz o contato com o cliente. É o fato de você pegar e fazer o contato para apresentar o programa de indicação, você já está trazendo um diferencial, já está fazendo esse contato com o cliente e, consequentemente, o cara se sente, como que eu posso dizer, você próximo dele, enfim, ajuda nesse processo de fidelização também. Ô, Rafa, você comentou aí de algumas estratégias, por exemplo, essa estratégia de mão dupla aí, que você comentou sobre a Dropbox, você trouxe algumas coisas aí que ajuda até a fidelizar o próprio cliente, como Airbnb e tal. E hoje, se você pudesse elencar aí, sei lá, top 5, top 3, enfim, top 6, top 7 estratégias aí para indicação. O que que você diria? Claro que precisa analisar, e eu tenho certeza que o time de vocês interno lá conseguem fazer toda essa análise, todo esse filtro para entender qual que é a melhor estratégia para startup, para o negócio, cliente de vocês. Mas se você fosse elencar, sei lá, top 7 A gente nem aí, precisa ir estratégias aí. tão além. Eu já fiz esse daí, até mesmo para a gente trazer a própria metodologia Moving, que é da nossa consultoria que eu presto para grandes empresas. A gente usou todo esse know-how de implementações e consultorias para dentro da Indicafy. Então a gente já trouxe esse conhecimento de mercado do que mais dá de resultado. Aí eu vou elencar as duas principais, que seria a escada de recompensas. O que seria isso? Indicou uma pessoa, ganhou tal recompensa. Indicou duas, ganha tal, indicou três, tal. Entendeu? Aí a gente trabalha com as otimizações para melhorar a performance disso. Essa daí é o carro-chefe, vamos dizer. E aí você pode utilizar, eu gosto de segmentar ela, fragmentar ela. Você pode mudar a estratégia de público-alvo para você usar ela. Entendeu? Também dá para trabalhar com a estratégia de ranking. Traz o espírito da competitividade interna. Muito usado também para campanhas para digitais influencers, embaixadores da tua marca. Você seleciona parceiros estratégicos e cria como se fosse um game para eles. A Indicafy transmite quem que está nesse topo, né? Quem está liderando, aí você cria uma recompensa para o primeiro lugar, para o segundo, para o terceiro. Você já gamifica Cara, já para. gamifica e aí você, além de estar criando esse estímulo muito forte, cara, se dá um empurrão, né, nos seus embaixadores, influencers de quem for, para estar divulgando teu negócio de forma orgânica. Você está com a estratégia por trás e os caras saem correndo querendo as recompensas. Entendeu? Funciona muito bem essas duas formas. E aí, como eu falei ali de segmentar e fragmentar, você pode aplicar tanto para os seus próprios clientes, você pode implementar para parceiros estratégicos, digitais influencers, embaixadores da marca. Então você pode ver o que faz sentido para o teu negócio e fazer testes de campanhas de indicação para o que mais faz sentido, né? E o que mais dá resultado e você segue investindo. Boa. Rafa, eu quero avançar um pouquinho mais nisso que você comentou. E eu queria entender quem que é o público-alvo de vocês hoje, enquanto startup, empresa inovadora. E qual que é o... Falava assim, quem está nos ouvindo aqui agora, falava assim, eu posso me encaixar como cliente de vocês, Rafa. Perfeito. Eu gosto de dizer, se você tem um cliente, você já pode ser cliente da Indicafy, porque você já pode implementar um sistema de indicação aí para extrair mais resultado do teu modelo de negócio. Mas, óbvio que a gente se classifica aí para pequenos e médios empresários, porque o nosso propósito foi democratizar o marketing de indicação, porque hoje a gente tem apenas dois players nacionais, inclusive eu utilizava nas minhas consultorias uma ferramenta americana, né, que tem um custo muito alto, infelizmente envolve integrações complexas. Assim, para uma empresa grande, a gente consegue entregar esse nível de trabalho, que, querendo ou não, é bem mais oneroso e exige equipe, sabe? Um trabalho um pouco mais minucioso. E, frente a essas dificuldades, nasceu a Indicafy. Ela nasceu por quê? Porque o pequeno empresário, ele fica vivendo do boca a boca desestruturado. E a minha ideia era trazer essa solução justamente para ele, com acesso financeiro. Mas não só acesso financeiro, sem uma complexidade, para ele não precisar ter que ter um TI, um setor de marketing para implementar, onde ele mesmo, dono do seu próprio negócio, senta ali e em poucos minutos, né, com o apoio da inteligência artificial que tem dentro da Indicafy e o Plug and Play, ele consegue criar e colocar no ar.
É um negócio assim que é só mostrando pro cara acreditar. Ele não precisa criar uma hospedagem, comprar uma hospedagem, comprar domínio, nada. Tá lá com a É logo rápido. dele, jogo rápido e descomplicado, como se fosse criar uma rede social. Mais simples do que criar um perfil no Facebook, cara. A gente fez uma jornada assim do usuário bem simplificada para, de fato, facilitar aí pro pequeno empresário ter esse programa. Porque ele já vende, às vezes, muito por esse canal de indicação, né? Só que ele não consegue explorar porque o mercado não tem solução, né? Ô, Rafa, você comentando aqui agora me surgiu uma dúvida. E aí, de forma muito genuína, assim, eu fiquei com essa intenção, né? Com essa dúvida, com esse questionamento, melhor dizendo. Quando a gente vai falar sobre marketing de indicação, logo a gente está olhando para quem está fazendo a indicação uma fonte de renda, né? Ou uma fonte de desconto, enfim. Você comentou aqui agora o pessoal que estava buscando mais armazenamento, no caso da Dropbox, ajudava a vender ali, a Dropbox ganhava mais clientes e ele também ganhava mais memória, né? Quando a gente fala no dia a dia aí, existe essa busca por pessoas físicas ali, buscar empresas que têm campanhas, têm planejamento de marketing de indicação para de repente gerar uma renda extra, alguma coisa nesse sentido? Tem, mas eu vou trazer um adendo, que não é muito foco que eu oriento, né, até para grandes empresas e agora para o pequeno empresariado. Porque qual que é a jogada ali? Não é só focar nessa questão de renda extra, e sim trazer algo que complemente a experiência do teu cliente com o seu negócio, para deixar ele melhorar o LTV dele, né, o lifetime value, a vida dele dentro do teu negócio, para que ele continue sendo teu cliente por mais tempo, melhorar essa fidelização, né, e fazer também, óbvio, que ele traga novos clientes através do quê? Não só de uma renda extra, mas de algo que complemente a experiência dele. Tá, mas me dá exemplo, Rafa, aí a gente tem vários exemplos, né, que é importante você deixar o que você acha que o teu cliente gostaria de ganhar e escutar o que ele de fato queria. E é muito engraçado, até fica como um desafio para quem está nos escutando aí fazer isso, porque é um requisito bem importante para ter um sucesso no programa de indicação. Deixar o achismo de lado da tua cabeça como empresário e escutar o cliente para saber o que ele gostaria de ganhar. Porque quando você faz isso, cara, a chance de sucesso do teu programa é muito mais alta. E ali você vai perceber que a maior parte deles não quer só desconto. É engraçado. Eles não querem, talvez, uma renda extra, como você citou. Uhum. Eles querem, às vezes, um serviço que complementa aquele que ele já contratou. Ou, às vezes, querem um serviço de um parceiro. A gente tem um case lá que a empresa é de um nicho totalmente oposto. A gente rodou uma pesquisa com a base de clientes e os caras falaram do plano anual do Spotify. Entendeu? Ah, a gente gostaria do plano anual. Sabe? Saiu uma... A gente faz uma pesquisa qualitativa ali para entender, né? Aham. Ao certo. Sai um monte de ideias diferentes e depois a gente valida essas ideias, né? Mas você sabe, Rafa, que eu acho que isso é não vou dizer que é uma dificuldade, mas é uma necessidade de quem está buscando empreender colocar o cliente no centro da discussão, né? Isso. Quando a gente fala de colocar o cliente no centro da discussão, cara, tem várias ferramentas que podem te ajudar a entender de fato quais são as dores, quais são os desejos, as angústias, as aflições aí que o teu cliente tem, para de fato você pensar em construir uma proposta de valor do teu negócio conectada, né? Casada com essas duas coisas, né? Casada com o que você busca entregar, o que você tem expertise, mas o que quem está do outro lado da ponte também busca receber, né? E aí eu gosto sempre daquela imagem ali que explica o modelo de negócio ali e tem exatamente representando ali a caixinha de presente, que é essa proposta de valor, e o cliente do outro lado da ponte. E você precisa criar essa ponte, né? Você precisa criar esse produto ou serviço que faça essa conexão, né? Porque senão nada adianta você estar empreendendo, né? Mas, Rafa, nós já estamos aí caminhando aí por nossos finalmente aí, já passamos aí de 30 minutos no nosso podcast aí, e eu quero deixar aqui um momento livre para você aproveitar, fazer o jabá aí da tua própria startup e tudo mais, e também fica aberto, assim, para você fazer uma explanação de modo geral aí. Se de repente quiser trazer algum tópico aqui, você tá em casa, Rafa, sinta-se em casa. Ontem eu ouvi uma coisa assim, ó, quem visita uma vez, assim, a segunda já não é mais visitante. Então você já nos conhece aqui, você tá em casa, a casa a SIC Labs é sua casa, sinta-se em casa. E já quero aproveitar para agradecer também a tua participação aí, que tá sendo muito bacana, muito boa mesmo. Legal, eu que agradeço, Vini. O tempo passa rápido, né? Quando você está falando de algo ali que você gosta. Voou, nem percebi que foi 30 minutos. Até tinha preparado mais conteúdo para vocês aí, ouvintes. Tá? Espero que vocês tenham conseguido extrair alguns insights. Quem
achou interessante a temática, gostaria de conhecer um pouco mais para poder profissionalizar mais esse canal, extrair mais resultado, né, desse canal aí do próprio negócio de vocês, eu convido a seguir o nosso site, nossas redes sociais, é IndicaFi, FY, até um adendo legal aí, me perguntaram hoje no Meetup ali, depois da minha palestra, por que é IndicaFi, é FY no final? Como a nossa ideia é internacionalizar depois, né, de a gente atingir o mercado nacional, a gente já colocou só .com, né, visando essa escala, e o FY em inglês é a abreviação de For You, né? E indica, indicate, no inglês também, indicar, indicação, né? E indica é uma palavra que dá para entender no Brasil também, né? Indicar. E daí o FI é para isso, indica para você. Então, a nossa ferramenta ela veio com esse propósito, para profissionalizar esse boca a boca aí que você já tem no teu negócio, para extrair melhores resultados através da tendência de 2025, né? Que é uma fonte de marketing no canal que você menos investe e mais orgânico e sustentável é. Então, convido a você que gostou do tema a seguir, né, nossas redes. A gente está introduzindo nas redes sociais. Estamos preparando um programa também de indicação bem legal aí para a própria Indicafy seguir crescendo no que ela mesma prega. Então, em breve nós iremos lançar isso daí para você conseguir aproveitar alguns benefícios que nós vamos entregar no nosso programa de indicação. Agradecer a organização da SIC, né? Ela fez toda a diferença na minha jornada. Sempre é uma honra vir aqui. Fico com a minha agenda aberta também para retornar. Hoje mesmo, após o Meetup, já saiu interesse da consultora ali para trazer esse tema para outros núcleos. Então, contem comigo. Pessoal que ficou com alguma dúvida, né, manda lá no Instagram da Indicafy, manda nas nossas redes sociais que a gente vai ajudar vocês. E quem gostou da solução, né, acesse o nosso site, é descomplicado, é self-service. Então, você clicou lá, cadastrou, comprou, já está dentro do programa, lá tem um tour, já vai ter a inteligência artificial para te ajudar, e em poucos minutos, com certeza, você vai estar com o teu programa de indicação no ar e tem o nosso suporte lá dentro para estar auxiliando você a extrair os melhores resultados. Eu fiquei com uma dúvida aqui Manda lá. que você falou aí, que você tinha preparado até alguns outros tópicos aí e tudo mais pra gente discutir, né? Mas pra gente deixar o pessoal com um gostinho de quero mais. E a gente daqui a pouco, de repente, gravar uma versão 2.0 desse episódio aqui, né? Quem sabe numa outra vinda tua, algum outro momento que a gente consiga fazer essa conexão. E até porque não online, né? Que a gente ainda coloca alguns podcasts online aí. Rafa, quais itens você acha que seria importante a gente discutir aí daqui a pouco no próximo episódio? Estratégia de definição de recompensa. Isso daí é um ponto crucial para ter sucesso num programa de indicação. Como eu falei, tem que vir da cabeça do cliente e tem estratégia para você extrair essas informações. Erros mais comuns, eu queria tocar nesse tópico para trazer esse conteúdo para o ouvinte, mas vai ter que ficar para uma próxima, né? Já deixamos esse gostinho aí para o próximo episódio. Dicas de recompensas. Muita gente chega lá para criar um programa, às vezes na própria planilha ali, fica lá pautado só no desconto, achando que essa é a recompensa que mais dá certo. Não, a gente tem mais de 14, 15 tipos de recompensa, sabe? E nem necessariamente precisa ser do teu próprio serviço. Você pode utilizar de parceiros, dando um spoiler, né? Mas eu queria ter trazido essas recompensas, né? Falar dos erros mais comuns e dar uma dica rápida para implementar, né, o programa de indicação hoje ainda. Porém, vai ter que ficar para uma próxima. Eu vou fazer o seguinte, vamos quebrar um pouco o protocolo aqui, vamos deixar esse podcast um pouquinho mais extenso aí, porque eu acho que é importante a gente trazer isso que você comentou, principalmente, você trouxe uma fala que assim, quem tá ouvindo esse podcast, quiser implementar amanhã, sábado, aproveitar já o final de semana aí, para implementar o programa de recompensa, quais que seriam os primeiros passos que essa pessoa poderia seguir? Perfeito, a gente trabalha com 3 pilares. Primeiro, a definição da recompensa. Então, ele vai ter que dar uma estudada para definir essas recompensas. É interessante que ele faça uma pesquisa para escutar o que os clientes gostariam de escutar, validar bem essa pesquisa, para não ficar no achismo, que esse daí já é um dos principais erros que acontecem nos programas de indicação que não tem resultado. Já fiz auditoria em programas ali, estava lindo, maravilhoso, numa landing page, num site, né? Perfeito, só que quem que criou essa recompensa? Foi o dono do negócio. A gente foi rodar uma pesquisa para auditar o programa, os clientes nem queriam ganhar aquilo lá. Aí, né, a pergunta que fica, você gostaria de participar de um programa de indicação, sendo que você não tem interesse pela recompensa? Né? É óbvio. Prêmio, né? Você nem quer o prêmio. Nem quer o prêmio, então por que você vai ficar indicando? Às vezes o cara gosta tanto do serviço que acaba indicando, né? Mas nem é muito pelo programa. Então, primeiro passo, definir essa questão da recompensa, e aí ele vai para o regramento. Define o regramento. Então, o programa tem que ter uma regra simples,
sem muita burocracia, porque tudo que ingessa esse processo cria fricção, e aí o pessoal quer algo simples, fácil de entender, para já sair indicando. Se você começa a criar muita regra ali, o negócio já engessa e a chance de você ter resultado diminui. E depois a comunicação. Esses 3 pilares, de uma maneira mais macro, assim, são o caminho para você colocar no ar, né? Aonde que você começa a ganhar dinheiro? Depois que você lança. Então, as primeiras etapas, criação de recompensa, criar as regras e subir para o sistema da Indicafy, ainda você não vai começar a ter resultado. Quando que você começa a ter resultado? Quando você comunicar. E aí já trago um gancho de dica, erro comum já, comunicação. Já também auditei grandes empresas. O cara foi lá, 6 meses passado da criação do programa de indicação, chegou eu para analisar o que não estava dando resultado. Eles fizeram a pesquisa de recompensa, o cliente gostaria de ganhar aquela recompensa. Essa etapa eles fizeram com sucesso, deram uma devida atenção. Só que quando eles foram divulgar, eles divulgaram para a base de e-mail deles e fazia 6 meses que eles não divulgavam de novo. Aí eu perguntei, beleza, legal, foi para a base de e-mail, mas qual que é o canal principal de comunicação que você tem com os clientes? A gente usa bastante o WhatsApp. Tá, mas e por que você não divulgou no WhatsApp, né? Boa pergunta, cara. Então, vamos trabalhar melhor nessa comunicação. Tava tudo certo, eles só não estavam comunicando. Aí a gente começou a implementar em outros canais de comunicação, né? Colocamos um destaque no Instagram, nos finais de vídeo a gente chamava o pessoal para convidar, QR Code aqui, QR Code ali, na própria estrutura física, na pastinha, colocava um banner, um QR Code, no site, tudo com um gatilho chamando para conhecer o programa de indicação. Cara, sucesso. Mudou totalmente. Tava feito tudo muito bem, só que estavam travando na comunicação. É aquele negócio, como qualquer outro tipo de estratégia de marketing, se você não fazer chegar no teu cliente certo, não vai dar resultado. Então aqui eu passei de uma maneira um pouco mais macro, né? Mas no próximo episódio, aí, quem sabe, dê pra gente trazer um pouco mais detalhado, com um pouco mais de estratégia e cuidado para implementar. Mas de maneira macro, Vini, seria isso daí. Tem as dicas de recompensa, que eu acho que diferente de compartilhar, como tem bastante, eu vou fazer assim, ó. Quem estiver escutando esse podcast e quiser receber esse material, só chamar no Instagram da Indicafy. É Indicafy. Chama lá, fala que escutou o podcast. Eu estou fazendo isso nas palestras e tudo mais. A nossa equipe já está disponível com esse material em mãos. Para quem nos chamar falando que escutou e gostaria de ganhar o manual de recompensas, de dicas de recompensas, a gente já vai entregar lá. E vai ser uma grande honra estar ajudando você a implementar esse programa, né? A gente gosta de pessoas interessadas aí e temos outros materiais, a gente troca dúvidas ali, se tiver. Rafa, que fantástico isso, sim, porque eu acho que a gente já sai daqui já com nossos espectadores, nossos ouvintes aí já com quem está nos assistindo, com uma grande ferramenta, E né? uma tarefinha de casa também. E uma tarefa de casa, já que já é buscar um pouquinho aí. Rafa, eu quero agradecer mais uma vez aqui a tua participação, a tua vinda aqui a Cascavel, voltou a beber um pouquinho da água aqui de Cascavel aqui, e é sempre muito bem recebê-lo, vai ser sempre, assim, com muita energia, que nós receberemos você e toda a sua equipe aí, da empresa, da startup de vocês. Sempre que precisar, podem vir. A Ciclab estará sempre de portas abertas aí, a SIC em si como um todo também, para receber você e todo o seu time, tá? Rafa, mais uma vez, muito obrigado por essa participação aqui conosco nesse podcast. Muito obrigado a SIC, obrigado a todos. Saibam que eu carrego o semblante da SIC aí junto comigo, sou muito grato a tudo isso, né, o que me fomentou, e no que precisar estamos juntos aí, até mesmo para criar um programa de indicação aí para a própria SIC, né? Quem sabe, hoje os consultores já vieram me perguntar muita coisa, vamos conversar aí para profissionalizar, né? Já vamos levar isso daí para a pauta de soluções. Olha aí, vamos fazer um negócio. Para o pessoal de soluções da SIC começar a entender um pouquinho mais, e quem sabe daqui a pouco tá conectando e trazendo alguma solução nesse sentido. Vai ser uma honra trabalhar junto com vocês, seguir trabalhando junto, né? No nome da SIC. Muito obrigado a todos que nos ouviram aí, obrigado pela oportunidade. É isso aí, tamo junto, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. E lembrem de compartilhar esse podcast aqui com quem você conhece, sabe que vai gostar desse tema, vai estar conectado. E assim, um agradecimento especial também ao nosso, mais uma vez, Cicobi Crédito Capital aqui, que acredita nesse projeto. E eu quero aqui dizer para todos vocês aqui, muito obrigado por acompanhar, e cada curtida, cada avaliação que vocês fazem aí do nosso podcast, isso faz, assim, uma mudança imensa sobre o nosso grande podcast aqui. Quero também aproveitar esse momento para agradecer mais uma vez aqui a presença do Rafa
que aqui já tomei a liberdade de chamar de Rafa, falar um pouquinho sobre inovação ou empreendedorismo. E se ligue que no próximo episódio aí, na próxima sexta-feira, teremos mais um episódio para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia. Te aguardo lá, bora! Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.